Oi, pessoal. Eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso content page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Fórum 2023, que vai rolar junto com a Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da Feira Hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Fórum. Tá bom? Obrigado a vocês. Olá a todos, bem-vindos ao Future of Digital Health, a plataforma de MediaCast da Saúde Business. E é um prazer enorme estar aqui. O meu nome é Guilherme Uma, eu sou o host, coordenador de conteúdo do nosso projeto de 12 semanas sobre o futuro da saúde digital. Esse é um projeto conjunto entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Markets Latam. A Informa, que vocês conhecem, é uma provedora, talvez a mais importante provedora hoje no mundo em projetos e eventos corporativos. No Brasil, ela está com a Feira Hospitalar, com o Saúde Business Forum, com o Healthcare Innovation Show, o RIS e vários eventos ao longo do ano. Prazer enorme estar com ela aqui, gravando essas 12 sessões para a gente discutir o futuro, o devir e o porvir da saúde. Eu preciso também agradecer muito aos nossos parceiros de conteúdo e de investimento nesse projeto, que é a DGS Brasil, o Grupo Dédalus, o Grupo Fleury, Saúde Digital, também nos ajudou muito, a InterSystems e a Salesforce, que eu tenho a honra de ter hoje aqui como convidada. Eu queria deixar um aviso para vocês. A gente vai ter a Feira Hospitalar de 23 a 26 de maio, 30 anos de feira, é um momento muito gratificante de fazer parte desse contexto depois de 30 anos de feira. E durante a Feira Hospitalar, a gente vai ter o RIMS Hospitalar Fórum 2023, que tem o nome sugestivo de Future of Digital Health Antecipando 2030. Quer dizer, é quase como se fosse uma extensão do nosso podcast. A gente vai discutir muitas das coisas que a gente tem conversado aqui, mas vai trazer um olhar internacional, né? Parceiros e speakers da Holanda, do Reino Unido, da Dinamarca, da Índia, enfim. É importante vocês perceberem uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. O futuro não chega ao mesmo tempo para todos os países. Ele chega às vezes mais rápido para países que estão muito mais avançados, não só tecnologicamente, como também no contexto comportamental. Então é bom que a gente aprenda com eles um pouco de como eles erraram lá, para a gente não errar aqui também. Eu disse na primeira sessão que é importante vocês terem um olhar observador sobre as coisas que são ditas aqui. Sempre assim, vocês quando começam são agentes observadores, mas junto vocês estão também agentes conservadores e agentes transformadores. Quer dizer, ao mesmo tempo vocês estão nesses três níveis, e ao mesmo tempo vocês têm que migrar, ter mobilidade nesses três níveis. Uma hora você tem que observar, mas em algumas horas você tem que passar a ser um agente transformador ou um agente conservador. E isso faz parte um pouco do RIMS esse ano no Brasil. A gente vai discutir 4 verticais importantes dentro do contexto mundial e nacional. A primeira vertical vai discutir desfragmentação das cadeias de saúde. O Brasil é um país altamente fragmentado e esse é um desafio mundial em que as novas tecnologias de uma década para cá são extremamente importantes para a gente discutir isso, e a gente está trazendo personagens internacionais, protagonistas internacionais para discutir essa vertical. A outra vertical é plataformização, platformization. Quer dizer, no fundo, tudo que a gente está conversando aqui vai girar em torno de plataformização. Quer dizer, as plataformas talvez seja o único consenso mundial sobre como devem funcionar as cadeias de saúde. Quer dizer, ou elas funcionam de forma
plataformizada, ou não vai ter jeito. Ou funciona em rede, ou não vai ter jeito. Nós não conseguiremos compartilhar dados dos pacientes de forma a reduzir custeio e aumentar acesso. Então, essa vertical é muito importante. A terceira vertical é remodelization, onde a gente vai discutir telemedicina, telehealth, telecuidado, connect care, quer dizer, todas as ações que estão distanciando os players da cadeia de saúde e também estão distanciando o consumidor da própria medicina, da própria prática médica. Esse é um momento para a gente discutir vários desses fenômenos que já estão bastante avançados em alguns países. E, finalmente, a algoritmization, que é a parte que a gente vai tratar de inteligência artificial. Bons exemplos internacionais, a gente tem um hype aí do GPT, mas fora do hype tem muita coisa acontecendo em inteligência artificial que abusa dos algoritmos, e isso faz parte da nossa programação do RIMS Hospitalar Fórum 2023. O que é muito importante hoje, vocês terem acesso a não só ao nosso podcast, mas também a essa extensão que será o evento que ocorrerá na feira hospitalar. Conto com vocês lá. Me mandaram também para vocês darem like, se inscrever. Eu não sei nada do que é isso, mas sempre me buzinam. Olha, você não tá, os caras não estão dando like, então, por favor, dê like aí para a gente ganhar algum prestígio internamente. Eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje a Patrícia Andrello, da Salesforce. A Patrícia é responsável de novos negócios em Healthcare e Life Science da Salesforce, possui Master Degree em Harvard, enfim, tem enorme experiência, mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia em saúde, é advogada, enfim, é uma craque em discutir conosco o nosso tema de hoje, que é a automação dentro da cadeia hospitalar. Quer dizer, nós estamos muito atrasados em automação no Brasil, infelizmente. Eu não estou falando só automação hospitalar, estou falando em todo tipo de automação que envolve a cadeia de saúde. Obrigado pela tua participação, Patrícia. Um grande abraço de acolhida para você nos ter aqui. Eu é que agradeço, Guilherme. Um grande prazer estar aqui, uma oportunidade incrível de poder discutir esses temas. Na verdade, é uma honra estar aqui para poder explorar esses assuntos todos que são apaixonantes. Tecnologia para a área da saúde. Sim. A gente ficaria aqui semanas falando sobre esse tema. É verdade. Eu saio daqui, preciso de 2 horas para me desligar do envolvimento que a gente tem com o temário que a gente discute aqui. Automação é um fetiche da Revolução Industrial. Desde o século XIX, a automação passou a ser uma unidade intrínseca das cadeias de supply chain, tanto na área de manufatura como na área de serviços, né? E na área de saúde ela está muito atrasada em relação ao que se faz no serviço bancário, que se faz no e-commerce e logística, enfim, ela está muito atrasada, ela se desconectou da realidade digital que já permite que ela esteja muito mais avançada do que está. Quer dizer, e isso tem um componente direto e visceral no paciente, no usuário da cadeia de saúde, porque ele é refém, ele é até sequestrado por essa enorme coalizão de elementos que são contrários a qualquer tipo de automação, qualquer tipo de... eu vou dizer até mais, até profissionalização das cadeias de saúde. Quer dizer, eu ainda vejo muito amadorismo dentro do setor nacional de saúde. E para ajudar a nossa conversa, eu vou trazer um exemplo que eu queria que você dissertasse um pouquinho, né? Que é o caso da Humana. Humana é uma grande seguradora norte-americana, talvez uma das 3 maiores operadoras de plano de saúde dos Estados Unidos, tem 60 anos de história. E os seus beneficiários recebem um diagnóstico que altera a sua vida, como diabetes 2, por exemplo, né? E a empresa tem um tratamento proativo, clínico e emocional para suportar esse paciente.
E há muita automatização em cima disso. Esse é um grande valor. Quer dizer, nós gastamos 65% de todo o custeio da saúde no mundo em patologias crônicas. E, no fundo, nós damos muito pouca automatização para esse serviço. A gente sempre acha que o meu caso é diferente dos demais. E sempre extrai do contexto as possibilidades de ter plataformização, automação, de ter algum nível de aderência por parte do usuário. Então, explica um pouquinho para a gente sobre esse contexto da Humanas, né? E como é que você enxerga essa automação de relacionamento, que é uma base das soluções da Salesforce, que é uma empresa multinacional e que está na saúde de muitos países. E, principalmente, esse modelo de automação que você chama de 360 degree, que é interessante do ponto de vista estratégico para ser adotado. Dá alguns dados, talvez, sobre os parâmetros que legitimam esse modelo na área de saúde. Legal. Esse é um bom exemplo, o caso da Humana. Como você citou, ela é uma das 5 maiores operadoras de saúde dos Estados Unidos. Tem hoje mais de 20 milhões de beneficiários. Imagina. São 60 mil funcionários. E você imagina, Guilherme, a quantidade de dados que uma empresa como essa, que uma operação como essa gera. E no início do nosso projeto lá, muitas dessas informações vinham de vários sistemas. Então, eram silos de informações. Sim. E os agentes, que são mais de 31 mil agentes que atendem esses membros, demoravam muito tempo para gerar um simples relatório, porque era necessário fazer e ler várias linhas de códigos. Sim. Depois que a gente fez um trabalho gigante lá, a gente unificou todas essas fontes de dados, né? A gente tem uma plataforma que se chama Data Cloud, que ajuda a gente ter uma fonte única de dados, que a gente chama de Single Source of Truth. Com isso, foi possível a gente integrar mais de 130 tipos de sistemas, e eles chegaram a economizar, inclusive com questão de segurança, 6 milhões de dólares. Porque para você fazer essas integrações todas, requer vários sistemas de interoperabilidade e que custam muito dinheiro. Sim. Então, a gente conseguiu estabilizar essa miríade de informações numa fonte única. Então, isso é a nossa fortaleza de automação dos relacionamentos e de dados. Agora, a nossa grande fortaleza é ter a visão 360 do paciente, que é quem está no centro do cuidado. No caso da operadora, é o beneficiário. Mas no caso de um prestador, é o próprio paciente. Então, a gente conseguiu, ou na verdade, essa é a nossa grande inteligência em fornecer essa visão 360 para que quem está no centro do cuidado tenha suas informações num único lugar. E aí os médicos ou os agentes de cuidado conseguem obter essas informações de forma mais fácil. Daí há uma fluidez no atendimento. Mas acho que o turning point que a Humana foi capaz de identificar, e você até chegou a citar de certa forma, foi o modelo. Eles fizeram uma transição do modelo reativo para o modelo preditivo do cuidado. Então, é a grande questão de cuidar da saúde e não da doença. Sim. Então, a partir do momento que um beneficiário ou um membro entra em contato, o agente tem lá no console da nave dele os dados clínicos, os históricos de comunicação, os dados dos planos e, inclusive, quais são os meios de comunicação que esse paciente prefere ser atendido. Por exemplo, celular, notebook, enfim, justo, onde ele estiver. Justo. Com uma inteligência artificial nativa na plataforma, a gente consegue fazer o que é tão importante hoje na saúde, não só na saúde, mas acho que em todas as outras demais indústrias, que é a personalização. Então, diante dessa multicanalidade que a gente tem disponível, como você citou, e-mail, telefone, chat, WhatsApp, o próprio website,
o paciente ou o membro, ele vai ser atendido naquele canal que ele entrou. Sim. Se o procedimento ou o caso demandar mais complexidade, daí a gente consegue transbordar isso até para um atendimento humano, se for o caso. Então, o omnichannel, que é o que tantos, né, o termo Sim. em inglês. O híbrido. O híbrido. E essa multicanalidade foi capaz de fazer com que os membros da Humana se sentissem mais acolhidos. E aí, o que acontece, voltando àquele modelo preditivo, quando a pessoa se sente mais acolhida, ela confia mais no sistema e passa a adotar os procedimentos médicos ou as orientações médicas Engaja, né? a se engajar muito mais. Então, por exemplo, quando há um caso de diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, o atendente já entende, ou o médico, e vale um parênteses grande aqui, quando a gente fala que é o paciente o centro do cuidado, acho que a gente não pode esquecer de quem cuida do atendimento, né? São seres elevados que, durante a pandemia, tiveram um papel relevantíssimo. Sim. Então, essa solução, ela também vem para apoiar esses profissionais. E aí, é claro que, consequentemente, os pacientes acabam ganhando. Então, voltando ao exemplo de um diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, o médico ele consegue ver quais foram os medicamentos prescritos, os exames laboratoriais ou os exames de imagens que aquela pessoa já realizou e consegue já prever ou definir as próximas etapas do cuidado. Sim. E tudo isso, os demais atores, os demais agentes de saúde serão atualizados automaticamente. Então, essa fluidez no atendimento, a rapidez desse atendimento acaba ajudando no desfecho clínico e no dia a dia dos próprios profissionais que estão ali. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante que você está falando, né? Porque normalmente nas patologias oncológicas, né, o paciente ele tem um maestro, né, um mestre, aquele que direciona o atendimento dele, mas normalmente o paciente oncológico ele carece de muitas outras instâncias médicas para atuar, tanto no aspecto mental, como no aspecto de comorbidades, como no aspecto de relacionamento humano, profissional. Quer dizer, e às vezes a morbidade principal, que é o câncer, ela ou se reduz ou se amplia em função desse séquito de profissionais que atuam em conjunto deles. Isso é muito interessante. Sem dúvida. E esse aspecto emocional é muito importante. Sim. Eu até acho que ao longo aqui da nossa conversa, gostaria de trazer à tona um relatório que trata dessa questão holística da gente tratar do paciente. Sim, a questão física é um dos aspectos. Mas isso que você falou faz todo sentido. Muitas vezes a gente entra com uma enfermidade, mas por conta de um mau atendimento, a gente acaba desenvolvendo sequelas emocionais que acabam sendo piores do que aquilo que gerou a tua ida à procura de um atendimento. Sim. Você sabe que eu tive... A minha mãe faleceu de leucemia. Ficou 12 anos com leucemia antes de falecer, né? Nossa, que dificuldade. E depois, a principal resposta que ela precisava, minha irmã atuava muito junto com ela na parte de suporte, né? Eram todos os envolvimentos paralelos que, de alguma forma, acentuavam o quadro dela. Quer dizer, ela já era uma pessoa que tinha 70 anos de idade e tinha uma visão do mundo completamente diferente do que normalmente você tem, e isso criava uma dicotomia entre os médicos que tinha que ser, de certa forma, contemporizada pela minha irmã, porque havia divergências ali entre formas de atuar, e isso a gente vê que é uma coisa normal. Comum. Pacientes no SUS, então você vê rotineiramente esse tipo de falta, né? Falta. Por isso que o compartilhamento do dado é muito importante, porque você precisa assegurar
que mesmo anonimizado, o dado possa circular por todos aqueles que, de uma forma qualquer, atuam naquele paciente. Sem dúvida. E isso acaba, né, olhando agora por um lado mais racional, isso acaba encarecendo Sim. todo o processo do cuidado. Sim. A gente viu recentemente a necessidade das operadoras de plano terem que aumentar, reajustar em 10%. É um Isso. aumento significativo. Sem dúvida. Então, a gente precisa olhar para métodos que cuidem do desfecho clínico e não necessariamente do volume e a quantidade de atendimentos. Sim. Eu cheguei a ler alguns relatórios, um deles do Instituto Coalizão Saúde, que diz que se nós não fizermos nada, o gasto que hoje está em torno de 10% do PIB em saúde, em 2030 vai chegar a 20% ou 25% do PIB com gastos em saúde. Então, colocar o paciente ou aquele que precisa no centro do cuidado não é só uma resposta a uma tendência de mercado. É uma questão de sustentabilidade financeira mesmo do setor. Sim. Então, eu realmente acredito que a gente precisa, todos os entes, todos esses atores da saúde precisam pensar em a gente migrar para o modelo do Value-Based Care, que é o modelo que Como é que você vê isso no Brasil na próxima década? Vamos dar um chute aqui de 10 anos. Um modelo, eu diria até que é óbvio, né? Que é extremamente óbvio, mas vejo ele muito pouco pensado no Brasil. Vamos esquecer o presente, quer dizer, o que está dando certo, o que não está dando certo. Mas você acredita que é possível um futuro imaginar um pouco esse desfecho sendo mensurado por valor e não simplesmente por horas de tratamento? Eu acho que é indispensável o papel do Estado, porque existe uma miríade de interesses de todos esses atores da cadeia de saúde, certo? Sim. Então, se a gente não tiver um papel estatal, um poder acima dos interesses privados, eu acho que dificilmente isso vai ser uma realidade. Exato. A gente tem algumas iniciativas, o próprio RNDS do Brasil é um início disso, em que a gente vai uniformizar todos esses dados, né? Teremos um prontuário único, né? O Guilherme, a Patrícia, se forem em qualquer rede de atendimento, eles terão nossos dados. Isso é o que a gente busca. Isso é um primeiro passo. Sem dúvida. O próprio caso da Humana é um microcosmos muito interessante para a gente avaliar como é que a gente pode exportar para o futuro esse tipo de vivência, né? Esse tipo de experiência que, de certa forma, lá está claro. Pelo menos eu li muita coisa sobre eles antes de trazer para cá e eles têm realmente um portfólio muito interessante nessa área de consideração do dado em função da morbidade do paciente e esse espelhamento do dado para todo mundo que de alguma forma cuida dele, até a enfermagem, enfim, nutricionista, psicoterapeuta, enfim. Porque é um atendimento multidisciplinar e todos eles precisam ter acesso a essas informações de forma clara e acessível. Quando você fala em 360 graus, esse 360 degree, você está falando, inclusive, fora do ambiente do hospitalar, por exemplo, fora de uma unidade, você está falando também dentro da área residencial do paciente, da área profissional? Exatamente. Legal que você tenha tocado nesse ponto, porque a medicina agora, ela, né, com o uso da tecnologia, ela pode transbordar, ela pode sair das fronteiras hospitalares. Telemedicina é um grande exemplo. Isso. E com o uso de nossas plataformas, você consegue acompanhar o paciente fora de casa, ou melhor, fora do hospital, em sua própria casa. Isso. Doenças crônicas, por exemplo, que requerem um plano de cuidado com várias etapas e um acompanhamento sério, é possível fazer isso com o uso da tecnologia.
a gente já fornece isso, né? São os Care Pathways. Obesidade, diabetes, problemas oncológicos, todas essas doenças crônicas requerem um atendimento fora do hospital. Sim. E com o uso dos sensores, que essa também é uma das grandes inovações, Sim. que hoje já é uma realidade, já nem estamos falando de futuro. Isso. Isso só vai se intensificar. Então, com o uso de certas tecnologias, é possível a gente fazer esse acompanhamento fora das fronteiras do hospital. Sim, sim. Existe um relatório chamado More Time to Care, Automation, Digitalization and Workforce, feito por uma empresa, publicado agora em março, e que ele dá uma visão razoável da automação na área de saúde. Eu vou dar alguns exemplos, alguns tópicos que ele aborda, né? A automação do monitoramento de sinais vitais nas enfermarias. Quer dizer, os pacientes podem ser monitorados em tempo real quanto a sinais como pulso, pressão arterial, temperatura, economizando horas e horas de trabalho da enfermagem. Ou, como você explicou, medicina de precisão. A automação permite que sequenciamento do genoma completo e outros testes genéticos sejam realizados e interpretados em velocidade, escala, precisão e custeio. O outro é a automação da gestão de medicamentos, a digitalização completa dos processos de medicamento em 2 unidades, e aqui ele cita as unidades, removeu 2 milhões de transações manuais dentro da farmácia. Isso é um grande problema. Até porque no Brasil, e aqui eu estou falando para os hospitais, tá certo? Grande parte da receita dos hospitais no Brasil vem de MatMed, vem da parte de medicamentos. Então, até o profit, se é que há profit, né, vem da parte de medicamentos. E quando você automatiza esse setor, que é um setor melindroso, né, porque envolve compras, envolve toda a cadeia de saúde, de fornecimento dos medicamentos. Quer dizer, você já pode automatizar isso em muito, com ferramentas para esse tipo de automação. Automação de laboratórios, de testes, relatórios, laudagem, enfim. Automação de resumos de alta, isso é um absurdo. Um médico gastar 19 minutos, a média aqui, para o médico fazer um resumo de alta. Um resumo de alta. Sabe para que serve um resumo de alta? Para nada. Para absolutamente nada. O que vem no resumo de alta é nada. Para o encaminhamento do paciente para um novo médico ou para um novo cuidado, né? Enfim, tem vários deles aqui e que mostra, né, a resposta da automação dentro dos ambientes de saúde. As unidades de saúde, sejam laboratórios. Quer dizer, se a gente tiver que aprender, se a cadeia de saúde nacional ou internacional quiser aprender sobre automação, vá ver os laboratórios de diagnóstico médico. Vai lá ver o que eles estão fazendo já em termos de automação, usando, inclusive, grande parte das ferramentas de inteligência artificial. Eu queria fazer uma pergunta extremamente, até para mim, curiosa, né? Que é o seguinte, quando eu converso com um gestor de saúde, um CEO, um CIO, e eu converso o tempo todo com eles, né? Sempre vem um dilema. O dilema de a hora certa para se automatizar. Não só a hora certa, mas o que e como automatizar, que no final se reduz na hora certa de fazer uma automatização. Se você automatizar determinado fluxo de processo, determinado encaminhamento do paciente, você pode... vou dar um exemplo bem claro disso. A automação do contact center. Isso é um grande problema que não está resolvido no Brasil e nem no mundo. O que eu vi nos Estados Unidos é muito frágil ainda. Talvez agora o ChatGPT traga um pouco mais de lucidez, né? Mas qual que você acha que deve ser um modelo para identificar a hora certa de você fazer, de você iniciar um processo de automação de um determinado serviço, de uma determinada operação clínica, de uma determinada... um exemplo bom nos hospitais é justamente o centro cirúrgico. Já está bem... Você já entra lá, nos bons centros cirúrgicos, você já entra lá e vê os planos cirúrgicos, você já vê uma certa automação, inclusive durante o procedimento.
Conta para mim, o que você acha sobre... Você que tem grande experiência em automação na área de saúde, como é que você resolve esse dilema de dizer, olha, o momento mais correto é este? Essa pergunta de 1 milhão, R$1 milhão, mas não vou falar 1 milhão de dólares, 1 milhão de reais. É verdade, porque não é fácil a resposta. Não. Mas o que eu penso, é importante a gente ter em mente uma tríade. Processos, pessoas e sistemas. Se esses 3 elementos nesse triângulo aí não estão todos bem resolvidos, as chances de insucesso são grandes. Então, eu acho que é importante, primeiramente, o hospital entender, ou a organização de saúde, dependendo do grau de maturidade que ela já tem na adoção de novas tecnologias, esse é um ponto. Sim. As pessoas, eles devem fazer alguns questionamentos se há recursos disponíveis. E não falo só de recurso financeiro, mas também recursos humanos. Porque o processo de automatizar, de digitalizar ou implantar um novo sistema é dolorido, né, Guilherme? Sim. A gente tira as pessoas da zona de conforto. Sim. Porque ao mesmo tempo que eles estão ali no trabalho do dia a dia, eles também têm que aprender uma nova ferramenta. Então, é necessário a gente também olhar para esses recursos humanos e capacitá-los bem. Porque a gente pode ter um melhor sistema de gestão hospitalar ou gestão de relacionamento como o Salesforce. Se a gente não tem as pessoas bem capacitadas, a gente vai voltar para a planilha em Excel. Nada contra a planilha Excel, eu uso muito. Do mesmo modo, se a gente não tem processos bem definidos. Porque o sistema, se a gente imputar informação errada ou errônea, inclusive, num processo de implantação, o momento dos cadastros é importantíssimo. Porque se você inclui algo errado, informação errada, ela se multiplica, ela se replica. Então, processos bem desenhados também devem estar dentro do manual das organizações que querem se automatizar. Então, se esses 3 elementos não estiverem muito bem alinhados, se esses astros não estiverem alinhados, o risco é alto. E é claro que é necessário também colocar na mesa a análise do custo financeiro. Sim. E eu diria que, por último, né, e a gente tem estamos numa fase crítica em relação à segurança e privacidade. Antes de seguir ou embarcar numa jornada de digitalização ou automação, é importante os gestores terem em mente se aquela plataforma está pronta para atender e está em conformidade com as leis locais de segurança e privacidade. Na área da saúde, a gente lida muito com dados sensíveis. E então, esse é um ponto que deve estar também ali na lista para ser avaliado. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu te digo uma coisa, sabe, Guilherme? Já trabalhei algum tempo no México, né, num outro país fora de Brasil, onde eu sempre trabalhei, e eu vejo que nós, brasileiros, na área da saúde, a gente avançou muito. Sobretudo em automatizar os processos clínicos. Então, o Brasil, apesar de termos ainda muita coisa para melhorar, a gente, sim, tem uma adoção de tecnologia que se diferencia dos demais países da América Latina. Sim. Então, essa minha saída me fez ver que a gente não somos tão assim atrasados. Não, a gente já decolou. Precisa muita coisa ainda ser feita, sem dúvida, mas acho que a gente tem aí uma lição de casa feita. Eu também vejo em vários países eu acho que o Brasil tem uma conexão, inclusive isso descarrega na área de saúde, mas o Brasil tem uma boa mobilidade com tecnologias, né? Eu vejo na área de varejo, na área de e-commerce, no setor bancário, quer dizer, nós temos hoje um dos melhores setores bancários mais digitais do mundo, tá no Brasil, quer dizer, devíamos ir lá de noite e roubar essa tecnologia para a área de saúde. Eu preciso lembrar aqui dos nossos
apoiadores nesse projeto, que é a DGS Brasil, do grupo Dédalus, que é provedora de soluções de diagnóstico e gestão hospitalar na Europa, no mundo, com sede na Itália. E eles têm lá hoje quase 5.700 laboratórios que eles atendem, tem quase 3.000 profissionais, estão no Brasil e estão fazendo um bom trabalho na área de diagnóstico. E também a InterSystems, que é uma provedora norte-americana, que atua muito com plataformas avançadas de interoperabilidade e que se vangloria e tem o direito de ter 1 bilhão de registros de saúde em todo o mundo sendo gerenciado pelas tecnologias que eles produzem. E isso acontece há mais de 30 anos, hein? Quer dizer, não é uma empresa nova no setor. Nesse sentido que você se referiu, eu queria dar alguns exemplos de automação que alguns países já estão ou avançados ou estão avançando, né? Em relação principalmente à escassez de mão de obra. Nós vamos enfrentar isso nos próximos 15 anos, 10, 15 anos. Enfim, nós não temos escapatória, não temos a menor possibilidade de habilitar, treinar, capacitar, formar médicos profissionais de saúde, até porque outro dia eu vi o Giovanni, diretor de inovação do HC, ele disse uma coisa, enfim, não sei se é boa ou se é ruim, ele disse que muitos dos médicos que estão em formação não pretendem exercer a profissão de medicina e pretendem montar startups, montar health techs e entrar pela área de risco no setor, né? Então, se você não tiver uma coincidência de tecnologias na área de automação, nós vamos ter sérios problemas. Na Inglaterra, cerca de 10% dos cargos da NHS não são preenchidos. 10% do cargo. Os caras estão em greve lá, hein? Faz um mês que estão em greve. Isso inclui 12% de enfermeiros e 6,2% de médicos. Quer dizer, um sistema de saúde de 4 ilhas, que tem 60 milhões de habitantes, tem 6,2% de vagas de profissionais de saúde, de médicos, que não estão sendo atuados. Na Austrália, deverá haver 100 mil enfermeiros a menos até 2025 e 123 até 2030. Quer dizer, 123, um déficit de enfermagem até 2030, você tem 6, 7 anos pela frente, é o colapso. Porque ou você atua em setores que possibilitem algum grau de automação para essas unidades de atendimento, ou você tem que fechar. Quer dizer, você não tem solução a não ser reduzir o acesso, porque você não tem contingente profissional para atuar. No Canadá, cerca de 6,4% dos postos de saúde e assistência social estão vagos, totalizando 152 mil funcionários. A McKinsey, né, estima que cerca de 36% das atividades do setor de saúde e assistência social poderiam ser automatizadas. Quer dizer, quando a McKinsey fala em 36%, eu acho que chega a 50%. Do jeito que eu sei que eles são conservadores, pode chegar a 50%. Ser, tem razão. E isso cresce no mundo todo, cresce as evidências que levam os países a pensar. E aí eu estou falando não só em substituição à mão de obra médica, à mão de obra de profissionais de saúde, mas eu vou dizer para você uma coisa com toda a minha sinceridade, Patrícia. Uma profissional do sistema público de saúde nacional, ela deve gastar de 40% a 50% do seu tempo de trabalho com ações burocráticas absolutamente tolas. Tolas, né? Eu entro num hospital hoje para fazer uma internação, do momento em que eu chego no hospital até a minha saída, digamos que demore 3 dias, faça lá uma cirurgia invasiva pequena, do momento que eu entro, eu acho que eu sou obrigado a passar. Eu estou falando de hospitais de grande porte, hospitais bons, né? 5 estrelas. Eu acho que da entrada até o desfecho, até a minha saída, eu tenho que passar os meus dados pelo menos 10 vezes. Sim.
É verdade. Pelo menos 10 vezes. Quer dizer, eu não sei o que eles fazem com os dados. Você entra, você dá todos os dados, você chega no quarto, você dá todos os dados, aí vem a nutricionista, você dá todos os dados, aí vem a primeira enfermagem, aí vem a enfermagem da noite e pede os dados. Quer dizer, eu concordo que possa haver uma insegurança sobre, enfim, o tratamento, tal, mas é ridículo você ter essa enorme quantidade de profissionais reféns de um dado do paciente que não sei até que ponto vai ter uma margem de insegurança qualquer lá, mas isso é ridículo. E esses dados aqui mostram que muito do que a enfermagem, não estou falando nem o médico, hein? Muito do que a enfermagem faz hoje são protocolos burocráticos absolutamente sem nenhum sentido. São simplesmente... E vão para o SAMI lá, vão lá para as garagens dos hospitais, porque não tem nenhum sentido. Nessa direção, eu queria perguntar para você o seguinte. Está claro que a automação remove esses desperdícios de esforço dos profissionais. Quer dizer, se eu subir para o nível administrativo, aí é pior ainda, né? É pior ainda. Eu vou a hospitais de 400 leitos no Brasil, em que tem 40 pessoas, eu vi isso faz uns 3 meses, 40 pessoas fazendo... faturamento para o SUS. 40 pessoas fazendo faturamento do SUS. Quer dizer, eu falei, mas e se aquela pessoa sair? Não dá. Não posso perder aquela pessoa de jeito nenhum. Então eu queria te perguntar o seguinte. Imagina aí nos próximos 3, 6, 10 anos, enfim, vamos nos colocar aí para frente e sair dessa maranha e mostra o crescimento da automação da saúde. Como é que você vê, né, a utilização das plataformas de automação, né? Porque no seu material está escrito assim: pacientes com menos confiança no ecossistema de saúde têm menos probabilidade de se envolver em cuidados preventivos. Achei isso muito interessante, porque é até uma provocação que vocês fazem, né, para o tomador de decisão nesse sentido. E aí eu queria saber de você o que significa esses neologismos aqui. Sim. Interactive Health Timeline, Crisis Center Support e Intelligent Assessment. O que significa isso dentro do teu contexto de automação em saúde? Vamos lá. Essa questão da confiança, né, que você citou, é algo importantíssimo e essencial para toda e qualquer indústria, certo? Eu até... tenho uma grande amiga que é professora, economista. Sim. E advogada, ela dá aula na FGV, a Ana Lígia Costa Rego. Ela escreveu um livro sobre a confiança, o papel da confiança na economia de um país. E o mesmo contexto cabe para a indústria de saúde. A gente tem aqui um relatório da Edelman, que é uma empresa de comunicação mundial e faz pesquisas de vários temas. E uma das informações que esse relatório nos trouxe foi, Guilherme, que 71% das pessoas acreditam que, ou melhor, não confiam no sistema. E acreditam que a saúde, ela está tendo um viés político, está sendo utilizada para uma agenda política. Então, você imagina o que a falta de confiança faz na adoção dos protocolos ou dos planos de cuidado ou do engajamento que você comentou. Sem dúvida. Sem credibilidade. Não... Exato. Então, eu acho que é necessário que as organizações de saúde, elas quebrem essas barreiras. Como é que elas vão conseguir, né, construir essa credibilidade e essa confiança num universo como esse em que a gente está lidando? Sim. Não é algo fácil. Sim. E aí, levando esse gancho desse relatório da McKinsey, tem um artigo que mostra que a gente não tem hoje um dado mensurável para a saúde. A gente tem até eu gostaria até de ler um artigo da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, que não necessariamente e não apenas a ausência de doença
ou dor ou enfermidade. Uhum. Então, esse artigo também cita a importância de a gente olhar, voltando para aquilo que a gente já comentou, para a questão holística do ser humano. A gente tem a saúde mental, a gente tem a saúde física, a gente tem a saúde social e a saúde espiritual. Então, é necessário a gente cuidar de tudo isso. Sim. E a tecnologia tem que ajudar nesse sentido. Então, essa redefinição do que é saúde hoje precisa estar na agenda dessas organizações de saúde para que a gente consiga ter um maior engajamento e maior confiança. Sim. Essa pesquisa ouviu 10 mil pessoas em 10 países. Então, não é algo localizado, é algo que, de fato, é o que o planeta está pensando. Sim. E, de novo, esse engajamento faz com que a gente também diminua o custo do atendimento. Sim, sem dúvida. E quando você nos pergunta a questão do Interactive Health Timeline, assim como o Crisis Center Support e o Intelligent Assessment, aqui foram inovações que a gente trouxe para a plataforma mais voltada para a saúde mental. Sim. A pandemia, antes da pandemia, né, Guilherme, a gente já tinha muitos casos. Isso não é algo novo. Sim. Talvez a pandemia... O mundo está louco faz meio século, pelo menos. Exato. Talvez a pandemia tenha exacerbado isso. Submergiu, né? As coisas emergiram lá e... Justamente. Mas tem até o lado bom que fez com que muitas empresas, esses provedores de tecnologia, corressem para suportar esse tipo de situação. Sim. Então, esses novos módulos que a gente trouxe é justamente para criar interações que abracem digitalmente esses pacientes. Liberte, né? E os liberte, né? Porque já é uma situação muito difícil. Quantas vezes, nossos familiares mesmo, nós encontramos situações de pessoas que têm algum problema mental, depressão, qualquer algo do gênero, mas tem medo de buscar ajuda. Ou quando buscam ajuda, como há uma miríade de disciplinas que os atendem, é terapeuta, é psiquiatra, é o assistente social, cada uma dessas informações num lugar. Sim. Como orquestrar tudo isso e fazer com que essa experiência seja o menos dolorido possível, né? Essas tecnologias que a gente lançou é para atender esse paciente. Na verdade, a gente está buscando não é a robotização do atendimento, a gente está buscando é a humanização do atendimento. Certo. E, veja só, essa é uma tolice que se fala, principalmente na área de saúde, né? E eu sempre gosto de lembrar de um exemplo do meu pai. Meu pai dizia assim, ele pegou a transição do controle remoto. As televisões não têm controle remoto, né? E ele uma vez dizia assim para mim, olha... que eu falava para ele, vai lá desligar a televisão, muda de canal lá, e você faz um exercício, tal. Ele falou assim, o controle, a ausência do controle remoto emburrece a humanidade. Eu falei, mas por que emburrece? Por que boçaliza a humanidade? Ele dizia assim, porque se você não tiver paciência para mudar de canal durante uma publicidade ou durante um programa que você não gosta de assistir, ou porque é idiota, você vai ficar assistindo, porque você está grudado aqui na televisão e você não desgruda. O controle remoto te liberta dessa possibilidade, da posição de ficar o tempo todo vendo alguma coisa que não te ajuda para nada, tá certo? Então, a ideia de que você possa ter automação no sentido escravizante, né, e não no sentido libertário, né, de você conseguir permitir que um profissional de saúde ou o próprio paciente, né, consiga ter acesso a outros elementos na sua vida que sejam muito mais apreciados por ele e que o envolvam mais no processo. Sem falar no caso do custeio, porque o desperdício de tempo na área de saúde hoje, principalmente, a gente sempre tem que citar nos hospitais, é vulcânico. Quer dizer, é vulcânico. Eu não acredito em nenhum balanço que saia do hospital, porque ele sempre vai me dizer uma forma de contornar o problema do tempo de desperdício do profissional, fazendo coisas que ele não tem nada que fazer. Justamente. É isso mesmo. E aí,
E aí entra de novo essa visão 360 de quem está no centro do cuidado. Porque ela não só vai ajudar a gente chegar em melhores desfechos clínicos, mas vai apoiar esses trabalhos mais burocráticos. Né? Fazer o onboarding de um paciente sem ter que perguntar 15 vezes a mesma coisa. Ali na entrada, primeiro que você já tem os dados. Sim. Segundo, que você já faz toda uma árvore inteligente, com a ajuda de, inclusive, inteligência artificial, que você já constrói essa árvore de perguntas que servirá para toda a jornada do paciente ali naquele atendimento. Então, a sistematização, a automatização, ela vai ajudar para alguns resultados que trazem maior valor agregado, mas também a esses trabalhos manuais, vamos chamar assim, de preenchimento de uma ficha. Eu espero que nesse dia aí, 2030, a gente tenha se libertado de uma enorme... É um fetiche na área de saúde achar que... sei que eu vou ser condenado por causa disso, mas é um fetiche achar que não, porque na área de saúde tudo tem que ser mais denso, tem que ser mais seguro, tem que ser mais... Você está lidando com vidas humanas. Tá bom, tá certo, mas não precisa chegar a essa miopia de você ter uma quantidade enorme de papel circulando, ou mesmo de dígitos circulando sem nenhum sentido. Eu vou dar aqui um dado também da McKinsey. Hoje eu estou falando muito da McKinsey. Pois é, a gente... Que coisa horrorosa. Parece isso, que né? a gente combinou. Não tem nada da McKinsey aqui, tá? A McKinsey não patrocina nada aqui. Mas vou pegar uma estimativa dela, que diz que 15% das horas de trabalho atuais na área de saúde poderiam ser automatizadas. E aí ela pega a liberação dessas horas até 2030, como a gente sempre está falando em futuro, quer dizer, nos próximos 10 anos, na França, Alemanha, Hungria, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido. Eles fizeram um levantamento de como é que a automação poderia reduzir, né, o esforço nesses países nos próximos 10 anos. E a conclusão foi o seguinte: as estimativas incluem 29% do tempo de técnicos da farmácia, médicos e laboratórios clínicos. Quer dizer, você pega quase 30% do esforço que eles estão fazendo e em 10 anos você elimina se você automatizar grande parte dessas coisas. Se bem que no Brasil você automatiza uma coisa, os caras vão lá e inventam uma. Na área pública, então, isso é muito comum. Você cria lá nós o tempo todo. 26% do tempo para auxiliares de consultórios dentários, 23% de farmacêuticos e técnicos em registros eletrônicos, 21% na radioterapia, 19% para os dietistas e nutricionistas. Enfim, você tem aqui uma carga de trabalho que pode ser reduzida se você possibilitar pensar, né? Eu sempre digo assim, você não precisa implementar, mas pensa sobre isso, é o mínimo que você pode fazer. Sobre o futuro, é o mínimo. O Alan Turing, ele dizia assim, eu não sei se eu tenho força para pensar daqui a 10 anos, mas eu tenho que ter força para pensar no dia seguinte. Pelo menos eu tenho que fazer um esforço matemático para pensar no dia seguinte. Daqui a 20 anos, não sei se eu consigo, mas ele era matemático, né? Eu preciso fazer um esforço para chegar no dia seguinte. E aí eu preciso entrar no futuro, porque o dia seguinte já é o futuro. Eu não posso fugir do hype da inteligência artificial, Patrícia, porque a automação já, em grande parte, em outras cadeias de serviço, ela já está impregnada de algoritmos, né? Ela já faz parte desse monopólio da automação. Então, a minha pergunta é simples. Como é que você imagina que a inteligência artificial generativa ou não, né, seja lá o nome que venha a ter, mas como é que você imagina nos próximos anos, na próxima década, essa fusão entre a inteligência artificial e a automação? Como você projeta? Porque aí o que acontece? Essas reduções aqui se tornam muito mais importantes se você adicionar isso percentuais de inteligência de máquina. Exato. Bom, essas últimas semanas foram um turning point da nossa humanidade. Foi. Do ChatGPT foi um test drive para ChatGPT 4, que já deu um salto
escala da velocidade da luz. E ontem eu entrei lá na OpenAI e estava lá ChatGPT 5, sai em dezembro deste ano. Pois é. Nós já integramos boa parte das nossas soluções, no caso foi com o ChatGPT. Então, isso hoje na Salesforce já é uma realidade. Me conta isso. Sim, por exemplo, o Slack já está integrado. Certo. Então, assim, essa tecnologia, essa inteligência artificial, que hoje é o ChatGPT, ela tem como fonte dados públicos. Sim. Então, isso é algo que todos vão se beneficiar, sem dúvida nenhuma, e das mais variadas formas. Uhum. A Salesforce vai trazer a força de uma linguagem neural, um LLM, que é a inteligência generativa, no caso, o ChatGPT, para dentro das instituições. Porque você tem muita informação que é privada. Então, as empresas vão poder cuidar dos seus dados e da sua informação e, mesmo assim, fazer o uso de uma inteligência generativa como um ChatGPT. Isso é algo que ninguém ainda parou para pensar, mas é onde a gente vai ganhar muita força. E onde a inteligência artificial vai nos levar na área da saúde? Certamente na análise preditiva, né? É o estudo de gigantesca quantidade de dados e prever futuros. Sem dúvida. No apoio à decisão clínica, isso também vai ser algo que os agentes de saúde vão poder fazer uso. Né? Isso já até existe, mas você imagina o quanto ainda não se irá revolucionar. Hoje é capaz, no mundo da radiologia, por exemplo, eu vejo que algo é muito... A gente pode materializar bem, trazendo exemplos, né? Analisando um órgão, pulmão, fígado, sem ainda ter nada cancerígeno ali, né? Mas com a inteligência artificial analisando aquele tecido, a composição química, o pH daquele tecido, ela já consegue identificar que, opa, aqui vai nascer algo. Então, isso é algo que a gente vai conseguir diagnosticar precocemente. E aí, é claro que as chances de um tratamento de cura são exponenciais. Sim. E não são exponenciais, como também são muito mais baratas, né? Porque quanto mais tempo você deixa que a enfermidade te envolva, né? Mais você vai gastar enfim, medicamento, em terapêutica. Sim. Outro ponto que eu acho que vale a gente lembrar, a questão farmacêutica, né? A construção e elaboração de novos medicamentos. Hoje a gente usa ainda muito animais para fazer testes. Né? Mas agora, com essa quantidade gigantesca de dados que já temos, a gente pode poupar os ratinhos, podemos poupar os porcos, enfim, os animais que fazem parte dessas pesquisas todas, porque a gente tem disponível essa gigantesca quantidade de dados que já nos ajudam a criação e construção de novos medecamentos. Os clinical trials todos que a gente vai conseguir fazer. Criação de junção de proteínas, é uma coisa fantástica. A gente poderia ficar horas aqui discutindo. Sim. Eu vou... A gente está chegando no finalzinho. Tem um cara aqui que é um chato, ele só fica dizendo para mim a hora que as coisas têm que terminar, tá certo? Uma pena. Uma pena. Eu tenho que lembrar novamente da DGS Brasil, do Grupo Dédalus, que nos apoia e tem uma enorme participação no mercado europeu e está chegando no mercado nacional. Tem mais de 2.500 especialistas em pesquisa e desenvolvimento, enfim, na Europa, e agora estão vindo para o Brasil. Da mesma forma, a InterSystems, que é uma provedora norte-americana de plataformas de interoperabilidade e troca de informações em registros clínicos, né? Patrícia, brigadíssimo pela tua presença. Eu que te Obrigado agradeço. pela sua inteligência, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de ver a Salesforce colocando os dois pés na área de saúde, principalmente num setor, né,
que precisava disso. Eu sempre falo isso, eu sou engenheiro, então a minha visão é sempre cartesiana, né? Quer dizer, você está fazendo bem isso aonde? Eu estou fazendo isso bem na área bancária, na área de manufatura, na área de varejo. Bom, então traga um pouco dessa inteligência que deu certo aqui para a área de saúde. Não, mas a saúde não tem nada, não. Tira essas especificações de que na saúde é tudo. Isso, grande parte disso é verdade, mas grande parte disso é um fetiche, é uma bobagem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês de trazer essa quantidade de tecnologia para a área de saúde. Parabéns pela sua capacidade de explicar. Você é muito boa para explicar as coisas. Eu que te agradeço. É realmente um prazer. Uma pena que a gente tem que parar, porque eu ficaria aqui horas conversando contigo, Guilherme. Muito obrigada. Fica tranquila que eu também ficaria. Obrigado a DGS Grupo Daedalus, ao Grupo Fleury, a InterSystems e a Salesforce. Eu queria terminar essa nossa sessão deixando aqui, a gente está sempre falando coisas ruins aqui nos estudos, né? Mas eu vou pegar aqui uma notícia que saiu recentemente. O número de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo que recebem terapia antirretroviral por meio do famoso plano PEPFAR, de Plano de Emergência Presidencial dos Estados Unidos para Alívio da AIDS, um plano que tem aí já quase 20 anos. O número de pessoas aumentou 300 vezes desde 2004, atingindo 20 milhões de indivíduos de 54 países até o ano passado, de acordo com o relatório do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças. Em setembro de 2022, mais de 95% das pessoas que receberam a terapia antirretroviral, os testes de carga viral tiveram supressão viral. As taxas de supressão de carga viral foram menores. Isso diz o próprio CDC. As descobertas sugerem que o mundo está a caminho de eliminar a AIDS como uma ameaça global até 2030 e validar que os esforços dos últimos 20 anos em pesquisa e desenvolvimento que transformaram a epidemia global da HIV de acordo com declaração da CDC. Good news. Ótimo. Good news, finally. Obrigado a vocês, até semana que vem. Tchau, obrigado. Oi, pessoal. Eu estou lembrando vocês que quem acessar o nosso Content Page e se inscrever vai receber 50% de desconto no RIMS Hospitalar Fórum 2023, que vai rolar junto com o Hospitalar. Então, é importante você perceber que esse desconto é severo para o mais importante evento da América Latina de Digital Health, cujo título é Future of Digital Health Antecipando 2030. Quem fizer lá a intersecção e conseguir fazer a inscrição e fizer baixar um desses conteúdos que a gente está disponibilizando em todas as sessões, em todos os episódios, vai ter um desconto de 50% para poder participar da feira hospitalar desse ano no RIMS Hospitalar Fórum. Tá bom? Obrigado a vocês.